Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, né? Você que está aí no Facebook, abra uma sala, convide pessoas para participar da sala juntamente com você. Você aí do Instagram, né? Tem o aviãozinho aí, envia para mais pessoas, convide pessoas para participar juntamente com você dessa live. Eu tenho certeza que você será edificada, então seja um canal de bênção na vida de outras pessoas também, né? Compartilhe, comente, curta, né? À medida que pergunte, se quiser fazer algum pedido de oração, você tem a liberdade também de fazê-lo nesta noite. Eu tenho certeza que o assunto hoje promete, né, Vivi? Ixi, como promete. Promete bastante. Eu tenho certeza que você vai poder compartilhar, né, também as suas experiências, comentar. E eu creio que é assunto para mais de metro. Com certeza. E a Fran tá aqui, né, pastora? Tá dando um apoio pra Apoio. gente. Ela vai estar anotando as perguntas, algum testemunho, comentário que vocês vão estar fazendo aí, vai estar passando pra gente para poder estar dando um feedback aí para vocês. Então vamos lá. Hoje, né, nós vamos estar falando sobre coisas que podem destruir a nossa identidade. Né? Nós trabalhamos até aqui construindo essa identidade, trazendo, né, para o seu coração esse tema tão importante, tão valioso. Né? Temos aprendido que quando não entendemos a nossa verdadeira identidade, nós vivemos muito aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E entenda isso, minha amada. Né? Deus tem uma identidade linda para você. E a única pessoa que pode destruir essa identidade é você mesmo. Deus já nos deu, né, Vivi? Deus já nos deu, Deus já fez tudo que era preciso, que era necessário, para que eu e você pudéssemos ter essa identidade, né, em Deus. Só que, infelizmente, podem acontecer coisas que, quando nós permitimos, elas podem destruir a nossa identidade. Entenda uma coisa, nós não temos o controle, né, da nossa vida totalmente, né, do que vai acontecer na verdade. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a hora que terminar essa live. Nós estamos aqui. Não sabemos o que vai acontecer depois. Nós não temos esse controle sobre as situações ao nosso redor e muito menos sobre as outras pessoas. Então, na vida, nós estamos sujeitos a tudo, né, Vivi? Estamos sujeitos a Só muitas que coisas. muitas coisas, né? Estamos sujeitos a sermos traídas, feridas, né? Rejeitadas, magoadas, mas o que vai fazer toda a diferença é como eu reajo. Por isso que eu e você, né, nós é que temos esse poder de deixar com que as coisas destruam ou não a nossa identidade. Né? A nossa identidade, semana passada na nossa live, né, com a Juliana, nós falávamos justamente sobre isso, né? Todos os dias a nossa identidade ela é provada, ela é testada. Então, você todos os dias você vai ter que decidir se você vai deixar as coisas ou as pessoas destruir a sua identidade ou não. É uma escolha sua. Né? E todas as coisas que destroem a nossa identidade, elas estão relacionadas com coisas que vão distorcer a verdade de Deus sobre nós. Eu até anotei aqui, né? Todas as coisas que geram em nós pensamentos, guarde isso, ou sentimentos contrários à verdade de Deus sobre quem nós somos e nos afasta do nosso propósito, são coisas que podem destruir a nossa identidade. Né? Nós começamos aí uma série de devocionais ontem, né? Ontem eu falei sobre rejeição, sobre decepção. Hoje, né, a Cris falou sobre ficar presa ao passado, às dores e às mágoas, né? E ao longo da semana, cada dia, né,
vai ter um devocional específico. São temas muito abrangentes, são temas muito profundos, né? E nos devocionais nós vamos, né, estamos tentando aí passar pelo menos um pouco disso para cada uma de vocês. Né? Amanhã é o devocional com a Vivi, né, Vivi? Amanhã é o meu, amanhã nós vamos estar falando sobre vitimização, sobre se diminuir, que tudo que mexe com sentimento, né, é difícil da gente lidar. Tudo que mexe com frustrações, né, isso é muito complicado. É complicado, principalmente para nós mulheres, né? Nós somos toda emoção, né? Totalmente, né? E além de emoção, né, nós temos os nossos hormônios à flor da pele, né? Então, isso dificulta um pouco mais para a gente estar aceitando certas situações. Mas hoje aqui, né, a gente não vai somente colocar para vocês os pontos, né, dessa identidade, de como tá perdendo a identidade, mas nós vamos estar dando também a solução para vocês, né? Algumas dicas, né? Com certeza. E entenda uma coisa, à medida que nós formos falando, né, que você fosse identificando, né? Eu acho lindo porque no momento mais importante da nossa vida como cristão, que é a ceia, o Senhor, ele fala, né? Examine-se o homem a si mesmo. Né? Então, que você comece a se autoexaminar, olhar para dentro de você mesma, para realmente ver, né, aonde eu tenho permitido que a minha identidade seja destruída, aonde eu tenho permitido que as mentiras venham tomar o lugar da verdade absoluta de Deus sobre mim, sobre aquilo que Deus pensa ao meu respeito, sobre os planos perfeitos, né, os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, vá identificando, comente, né? Nós estamos aqui para tentar, de uma certa forma, solucionar algumas dúvidas, alguns questionamentos no seu coração. E eu creio que o Espírito Santo vai nos usar para falar com você profundamente nesta noite, né? Entenda, se coisas que destroem a nossa identidade são coisas que vão deturpar a verdade, então qual é essa verdade, Vivi? Né? Qual é essa verdade que eu preciso ter muito bem guardada na minha mente, no meu coração? Qual que é essa verdade? A verdade é que você é filha. Você é filha, você é herdeira, você é amada do Pai. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. E Deus tem para mim, para você, uma vida abundante, né? Nós temos, né, vamos dizer assim, o ponto de chegada, né, de tudo aquilo que nós estamos ministrando, aonde nós queremos chegar, o nosso objetivo maior é justamente esse, né, Vivi? Com certeza. Alcançar essa vida abundante. Não se contente, né? Porque às vezes é isso que acontece com a nossa vida. Às vezes a gente se contenta com pouco. Acostuma, né? Acostuma com pouco. Às vezes se acostuma até com o ruim. E acha que aquilo é normal. Não é normal, minha amada. Não é. Não é isso que Deus tem para mim, para você. Então, as verdades que você precisa ter guardado no teu coração é que Deus tem o melhor para a sua vida. Assim como fala lá em Jeremias, eu bem sei o plano que eu tenho para vós. Planos de bênção, planos de paz, planos de dar a vocês um futuro abençoado. Então, esse é o plano. Essa é a verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só que, como eu disse, nós não temos o controle sobre as situações e nem sobre o que o outro vai fazer. Então, é nesses momentos que realmente vão vir as mentiras, vão vir o engano para ocupar o lugar dessa verdade que é absoluta, de que você é filha amada do Pai. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você e Deus tem um plano e um propósito que é perfeito. Deus não nos fez, amadas, para ficar mendigando e vivendo uma vida, né, miserável. Não. O próprio Deus, Jesus abriu mão da sua glória, Vivi. Abriu mão de tudo que ele tem para vir a esse mundo.
nasceu numa manjedoura, se fez pobre para poder nos dar essa vida abundante, abriu mão da sua glória para vir a esse mundo. Tudo que eu e você precisamos foi conquistado na cruz. Nós somos co-herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo. Nós somos, você tem noção de que você é filha do dono do mundo? O dono de todas as coisas é seu pai? E você é herdeira de todas elas? E eu não falo só da questão financeira. É muito além. A vida abundante não é você ter apenas recursos financeiros. Não. É você desfrutar da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro contentamento que Deus tem para nós. Nós vamos começar a falar, o primeiro tópico que nós vamos estar falando são pessoas que ficam presas ao passado, dores e mágoas, né? Existem pessoas que estão presas a essas coisas. E a Cris falou algo muito bacana hoje no devocional dela, né? Feridas, né? Elas são realmente foco de doenças emocionais, coisas mal resolvidas, coisas, né, que do nosso passado, elas vão nos prender emocionalmente. Deus tem coisas maiores para nós, porque enquanto nós ficarmos presas ao nosso passado, nós não viveremos o futuro que Deus tem reservado para nós. Não iremos desfrutar do presente e nem tampouco do futuro que Deus tem para nós, né? Ficar presa ao passado é carregar malas pesadas, como a Cris disse. É ficar parado no presente. Exatamente. Né? Pessoas que ficam remoendo o que aconteceu lá atrás. Eu tenho aprendido algo, sabe, Vivi, que eu não posso voltar lá no meu passado. Eu não posso mudar aquilo que já aconteceu. Mas entenda, o seu futuro está intacto. Ele está intacto. E o que você faz hoje vai determinar o seu futuro amanhã. Às vezes tem aquelas pessoas também que têm uma ideia errônea, né? Desejam um futuro muito grande, um futuro maravilhoso, mas não fazem nada. A vida é uma grande colheita, né? Você vai colher amanhã o que você está plantando hoje. Mas a pessoa às vezes quer colher coisas que ela não plantou. Então é muito difícil viver aquilo que realmente, né, ela deseja, se ela não fizer por onde. Mas entenda, não fique presa no seu passado. Não fique presa naquilo que aconteceu. Você não pode mudar o que já aconteceu. Você não pode transformar o que já foi. Eu já lidei com tantas pessoas, Vivi, tantas pessoas carregando esse fardo tão pesado do passado, tão pesado. E às vezes até se apoiando nisso. É tão louco, eu estava comentando com a Vivi aqui no início, né, Vivi? Eu já aconselhei uma pessoa que ela usava o que aconteceu no passado dela, um passado triste. Não estou aqui diminuindo o sofrimento de ninguém, mas um passado com muitas dores, com muita tristeza. Mas ela pegou aquilo como um troféu. Ela pegou aquilo como um troféu, como um meio de viver. Aquela dor, ela alimentava aquela dor todos os dias, todos os dias. E aí a gente vem para aquilo que você vai falar amanhã, né, Vivi? Vitimização. Vitimização. Querida, entenda uma coisa. Quando você se faz de vítima, você vai viver bem aquém daquilo que Deus tem para você. Deus não te fez para ser vítima. Deus te fez para ser vencedora. E eu queria que a Vivi falasse um pouquinho sobre essa questão da vitimização. Então, a pessoa que se faz vítima, no meu ponto de vista, ela acha que tudo acontece, tudo que é ruim acontece com ela. Só com ela, né? E, na verdade, não é assim, porque a gente está sujeito a passar por tantas situações adversas, complicadas, difíceis, e nem por isso a gente tem que ficar se lamentando. É como uma chuva, uma grande tempestade que vem. Muitas das vezes ela vem
certa quantidade de pessoas, ou para uma cidade inteira, para uma vila inteira, né? Às vezes destrói algumas coisas, né? Destrói um telhado, mas vem para todos, né? E é muito mais fácil quando acontece algo na minha vida eu ficar me lamentando, né? Só comigo que acontece isso, só na minha família, só o meu sentimento que é abalado, só no meu casamento. Mas não, queridas, não é assim. Todas nós passamos por diversas situações, né? E eu posso dizer para você que a vida da gente não é um mar de rosas. O próprio Jesus alertou sobre isso, né? Que nós No teremos mundo aflições. vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Exatamente. E ele venceu por nós, né? Quando ele morreu ali naquela cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele deu a sua vida, foi por nós. É porque ele já é vencedor por excelência, né? Então nós temos que tomar posse disso, né? E não ficar se lamentando por coisas que acontecem ao nosso redor, que eu sei que frustra, né? Momentaneamente a gente fica frustrado, fica decepcionado, sim, mas a gente não pode estar se lamentando o resto da vida e fazendo com que isso acabe, como a pastora falou aqui agora há pouco, nos paralisando, né? E a gente tem sim um futuro belo pela frente, nós temos sim um futuro maravilhoso pela frente, né? Até que Jesus volte, nós estamos aí para caminhar, seguir em frente, né? E eu falo um pouco também no meu devocional, né, do povo ali que saiu do Egito, né? Estava no deserto. Então eles foram libertos daquela situação, né? Uhum. E ali no deserto, o que eles queriam fazer? Por conta de algumas situações difíceis, eles queriam voltar para o Egito. Preferiam comer as cebolas lá no Egito do que seguir em frente e tomar posse da terra prometida. Que não é fácil. Que não é fácil. É uma caminhada. Às vezes a gente olha para a vida de algumas pessoas e às vezes até a gente sente uma certa pitadinha de inveja, né? Sim. Porque a pessoa é bem-sucedida, porque a pessoa conseguiu, né, alcançar muitas coisas na vida, de sucesso, de realização. Mas entenda uma coisa, os grandes vencedores não são aqueles que não têm problema nenhum. Porque para você chegar a qualquer lugar, para você conquistar a terra prometida, para você conquistar coisas grandes, você vai ter que lutar por elas. Vai custar um preço para isso. E os grandes vencedores são aqueles que, mesmo que caiam, eles se levantam e continuam. Eles não se vitimizam, não se diminuem. Eles realmente se posicionam, eles tomam posse daquilo que realmente está à sua frente. Isso é que faz a diferença entre um perdedor e um vencedor. É como eu reajo diante das coisas, das situações. Ou você escolhe, minha amada, ser vítima, ou você escolhe ser vencedor. É uma escolha. Tanto porque, pastora, Canaã, quando fala assim que é a terra que mana leite e mel, isso não quer dizer que lá tenha leite e mel, mas gigante. Então, isso significa que mesmo tomando posse de Canaã, nós vamos ter que batalhar, enfrentar o gigante, guerrear e vencer. Porque o leite e o mel, né, eu entendo que ele está embaixo das nossas línguas. Então, nós temos que proferir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, né? Amém. Não é somente chegar lá, né, chegar onde a gente deseja e achar que está tudo bem e achar que nós vamos viver a plenitude. Não, nós vamos ter que guerrear sim, batalhar e vencer os nossos gigantes na força da oração. Querida, entenda uma coisa, às vezes a gente gostaria que a vida fosse mais fácil. Ah, com certeza. Né? Mas eu tenho uma coisa para mim muito séria, Vivi. Se o mundo fosse bom, minha amada, vamos falar a verdade aqui? Entre nós, vamos falar? Só entre nós. Né? Se o mundo fosse muito bom, fosse tudo perfeito, a gente ia ter vontade de ir pro céu, Vivi? Eu acho que não. A gente ia querer ficar aqui, minha amada. Então... Rua de ouro é só lá, né? Rua de ouro é só lá, vida sem dor, sem sofrimento é só lá. Sem ferrugem, sem lágrima. Né? É só lá. Então, o que acontece? Só que Deus está nos provando aqui. Deus, quando ele olha justamente para Josué, quando vai tomar posse da terra prometida, eu acho lindo, porque ele fala para Josué, qual o conselho que Deus fala? Seja forte e corajoso. Né? Deus estava falando para Josué, eu não chamei covarde,
Josué, eu não chamei fracos, eu chamei fortes. Porque eu sou assim, né? Deus é forte, Deus é vencedor por excelência. E nós, como filhos dele, é essa característica que ele quer nos dar. E eu não vejo Deus passando a mão na cabeça de ninguém. Não basta. Pelo contrário, vai. Né? Você vê Faça. Elias, te põe de pé, filho. Eu não falo com quem está prostrado. Porque Deus não quer que a gente pegue essa identidade. Não é essa identidade que Deus tem para nós, de Nós não somos coitadinhos. Não somos. Jesus já conquistou tudo. Tudo para mim, para você. Se você, minha amada, tem vivido uma vida de vitimização, né? Fazendo que nem aquele desenho, ó céus, ó terra, ó inferno. Não, irmã, não é isso. Vai viver no inferno. Né? Deus não quer isso para você. Ele já falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí a gente entra na outra questão, né? Quando a gente vive se vitimizando, se diminuindo, se achando a pior das pessoas, né? Se achando inferior a todo mundo, isso vai gerar em nós o quê? Medo, ansiedade, né? Insegurança, né? A Mariana vai falar sobre isso no devocional dela. E ficou muito bacana também o devocional da Mariana, porque isso vai gerando sentimentos em nós, né, que vão nos deixar muito aquém da paz, da alegria, do contentamento que Deus tem para nós. Quando você entende realmente a sua identidade em Deus, né, a Bíblia fala o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. O amor lança fora todo o medo, todo medo. Nós vamos estar inseguras, né, quando realmente não entendemos quem é o Deus que está cuidando de nós. Né, eu tenho batido nessa tecla e vou falar aqui hoje novamente. Você tem tudo, tudo que é necessário para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Tudo. Né? Você está se identificando com alguma dessas questões? Né? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Uma coisa que eu tenho aprendido, né, a questão de render-se. Porque às vezes a gente fica alimentando essas coisas e não se rende, não deixa Deus tratar, não deixa Deus limpar, não deixa Deus tirar essas coisas. São muletas às vezes que a gente usa, Vivi. Fica usando como muleta. Nós temos vivido, né, tempos onde as pessoas estão aprisionadas pela ansiedade, estão aprisionadas pela depressão, pelo medo, pela insegurança. Não é essa vida que Deus tem para mim, não é essa vida que Deus tem para você. É muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Eu coloquei no Instagram, acho que foi ontem ou hoje, não me lembro, um versículo bíblico que eu vou ler para vocês, que diz assim: sendo assim, afasta o teu coração o desgosto e a ansiedade, e para de fazer do teu corpo, vou ler de novo, sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e para de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Que forte isso, né? Muito forte isso. Minha irmã, não é isso que Deus tem para você. Deus não quer que você ande ansiosa. Quantas pessoas estão ansiosas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Vivi? É um momento difícil. É um momento difícil, é um momento de incerteza. Se você não colocar a sua fé, se você não colocar a sua confiança em Deus, você vai se deixar ser levada pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, porque os dias são maus. Os dias são maus. E eu creio que cada vez mais as coisas vão nos apertar mesmo. Porque vai chegar um tempo, a Bíblia diz, que nós vamos ansiar o céu mais do que tudo. E é algo assim, até difícil da gente dizer, né? Mas é daqui para pior. Infelizmente. Infelizmente. Então nós temos que estar mesmo firmados em Deus, firmados em Cristo, saber quem nós somos, né? Saber que nós somos filhas, né? Filhos mesmo de Deus. Nós temos uma paternidade sobre nós para poder aguentar as adversidades, né? Queridas, a coisa que você precisa mais desejar na sua vida, né? Eu conversando com Deus e orando ao Senhor,
essa semana e eu, né, pensando comigo mesmo, né, se Deus virasse para mim e falasse, né, como ele falou para Salomão, pede-me o que queres que eu te darei. Me peça o que você quer. E eu refletindo sobre essa questão, sobre essa pergunta, e veio muito forte no meu coração. O que eu pediria para o Senhor? Intimidade. Intimidade. Querida, só vai suportar esses últimos tempos quem realmente viver essa intimidade com Deus. E essa intimidade vai fazer com que você conheça a Deus e se conheça mais ainda. É onde realmente vai ter essa identidade firmada. Eu tenho olhado e tenho pensado comigo mesmo que a minha alegria, o meu contentamento só estão no Senhor. Só no Senhor. Olha, irmã, não é você ser promovida no seu trabalho, não é você casar, não é você ter filho, não é você comprar uma casa, um carro que vai te trazer, te traz alegria, com certeza, traz alegria, traz satisfação, mas a verdadeira alegria mesmo, aquela alegria de contentamento, de vida, né? Que você olha e fala assim, eu tenho razão para levantar e sorrir. Essa você só encontra em Deus. Não tem outro lugar, gente. E quando eu falo assim, intimidade, vem muito à minha mente a mesa, né? Vem muito assim à minha mente a mesa quando a gente senta em família, né? Comunhão, né? A comunhão, quando você senta com o teu pai, quando você senta com a tua mãe, essa intimidade que você tem, essa liberdade que você tem de poder de poder se deliciar naquela mesa, né? Você não precisa pedir, né? Você vai só pegando. Isso é intimidade, né? É isso que o Senhor quer que você tenha essa liberdade, essa intimidade com Ele, de sentar à mesa, né? E participar desse banquete sem nenhuma restrição. Quando me fala intimidade, eu me lembro muito a mesa, né? E o que acontece, né? Aí a gente entra em outro tópico muito, muito importante. Porque quando eu não tenho esse relacionamento com Deus, eu não vivo essa vivência com Deus, né? Eu não busco em Deus suprir as minhas carências, as minhas necessidades, né? Geralmente as pessoas que vivem presas ao passado, isso vai levar à vitimização, vai levar à ansiedade, vai levar a esse outro tópico, que é relações tóxicas. Quantas pessoas vivendo relacionamentos tóxicos que ao invés de acrescentar, ao invés de trazer leveza, paz, né, vai trazer dor e sofrimento. Quantas pessoas se sujeitando às vezes a ser humilhada, ofendida, né, desprezada muitas vezes, né, para poder usufruir daquele relacionamento. Misericórdia. Né? A pastora Fabiane vai estar falando sobre esse tema, né? Pessoas que vivem um relacionamento de manipulação. Às vezes você está sendo escrava desse tipo de relacionamento, onde você é manipulada, onde você não tem liberdade. Né? Eu particularmente vivi uma situação, né, com um namorado lá na minha juventude, e esse relacionamento começou a trazer muito sofrimento para mim. Eu olhei para ele e falei assim, olha, a vida é muito curta. Eu tenho que ter uma pessoa do meu lado que me faça feliz. E não uma pessoa que fique me trazendo dor e sofrimento. E eu acabei com aquele relacionamento. Eu acabei, né? Eu até usei na época uma frase, né? Que o mais difícil do amor é a hora que você tem que matá-lo e você não tem forças para fazer isso. Mas tem momentos que é necessário para que você não fique escrava de um relacionamento que ao invés de acrescentar, ele só destrói. E eu falo não só de relacionamento, né, amoroso, afetivo, eu falo até mesmo de pessoas, né, que convivem com você. Às vezes uma amiga, um amigo ou um parente. Né? Já aconselhei pessoas que, às vezes, até a própria mãe, o próprio pai,
né? Acaba aprisionando a pessoa num relacionamento tóxico, num relacionamento onde a pessoa, ao invés de te levantar, ela só te derruba. Só te derruba, só gera em você tristeza, sentimento, aonde você se sente cada vez menor. Tem tantas mulheres roubadas na sua identidade, porque tem, ao invés de ouvir a voz de Deus sobre quem elas são, estão ouvindo a vozes de pessoas em relacionamentos tóxicos. Pastora, você sabe que eu tive um conhecimento, uma causa assim, né, que eu conheci uma pessoa e ela tinha um casamento abençoado, né, mas quando a mãe começou a ajudar, né, financeiramente, não havia necessidade de ajudar financeiramente para as coisas que o marido já supria, mas como a mulher queria sempre mais, então a mãe, ela ajudava a filha, né? Comprando algumas coisas, suprindo algumas outras necessidades, algum luxo e coisas assim. E a mãe acabava que manipulando a filha por conta dessa ajuda financeira. E o que aconteceu no final de tudo isso? O casamento acabou. Acabou o casamento. Porque o marido ele já não suportava mais ver a esposa sendo manipulada pela mãe, e a mãe manipulava de uma certa forma, né, colocando na cabeça da filha que o esposo não tinha condições de dar o luxo que a mãe dava para ela. Até que entraram em muitos conflitos e acabou-se o casamento. Infelizmente, isso é muito comum. Isso é muito comum. E sabe o que eu vejo também, Vivi? Né? Eu já aconselhei muitas mulheres, né, em namoros, né, principalmente, que a mulher se sujeitava a tantas humilhações, tantas situações, né? Às vezes até mesmo a agressão física ou a agressão verbal, né, a agressão emocional, por achar que ela não iria conseguir nada melhor. Né? Não ia conseguir nada melhor. Então, tipo assim, eu me sujeito a isso aqui porque ele foi o único que me quis. Então, eu vou me sujeitar a isso aqui para poder viver isso. Medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha, né? Às vezes tem pessoas que, para poder pertencer a um grupo, né, de amigos, às vezes se sujeita a cada absurdo. Se sujeita da mesma forma a humilhações, piadinhas, tudo. Por quê? Para poder estar ali junto. Deus não quer isso para mim nem para você. Busque realmente satisfazer as suas carências em Deus. Em Deus. Né? Às vezes tem pessoas que se sujeitam a estar em lugares que às vezes ela nem é bem vista ali, nem é querida ali, mas ela fica ali passando por aquela situação, por aquela humilhação. Por quê? Para poder ser aceita. Isso tudo é o quê? Carência. Entenda, todos nós temos um vazio dentro de nós mesmas, que só pode ser preenchido por Deus. Você pode buscar em amores, você pode buscar em amigos, em coisas, você nunca vai ter isso preenchido, porque só quem pode preencher isso é Deus. Entenda isso. Né? E aí a gente passa para o outro tema, que foi o que eu falei ontem, né? Da rejeição. Né? Eu fiz até uma pergunta, né? Você já foi rejeitado? Você já foi, alguém já te decepcionou, alguém já te traiu? Eu já passei muito por isso. Muito, né? E enquanto eu não venci isso na minha vida, Deus permitiu que situações como essa continuassem acontecendo, até que eu realmente aprendesse a lidar com a rejeição. Né? E no meu devocional eu cheguei até a dizer, né, Vivi? O seu valor não está na pessoa que te rejeitou. O seu valor está em Deus. E às vezes a gente fica presa, né? Presa ao que aconteceu, né? Uma forma também de ficar presa ao passado. Às vezes a pessoa fica ali remoendo o que aconteceu, revivendo, procurando onde estão os culpados,
né? Aonde ela errou, principalmente a pessoa que quer muita aceitação, quando ela vive uma situação de rejeição, ela fica se martirizando. Acho que a culpa é dela. Né? Tipo assim, aonde eu errei? O que eu podia ter feito de melhor? Nossa, por que o meu relacionamento acabou? Né? Onde está, né, a minha culpa nisso tudo? O que eu fiz para o fulano ir embora, para a ciclana deixar de ser minha amiga? Isso é muito perigoso, né, pastora? Porque isso pode levar a um processo de depressão, né? Com A certeza. pessoa começa a ficar deprimida, até que entra nesse processo de depressão. Né? Deixa com que essa dor tome tanto conta assim, do seu ser, do seu íntimo, do seu profundo, né? Quando na verdade, né, como eu disse no devocional, tem pessoas que Deus vai tirar da nossa vida. Porque Deus sabe que muitas vezes esse relacionamento não tem sido bom. Né? Tem pessoas que não celebram as nossas vitórias. Tem pessoas que não se alegram com as nossas conquistas. E essas pessoas só vão nos puxar para trás. Sabe aquele amigo que tudo que você vai contar, seus planos, seu projeto, ele sempre põe um gostinho ruim, sempre fala algo, tipo assim, querendo dizer que você não pode, que você não é capaz. Nossa, você? Ou tem assim, será? Será? Né? Aquelas pessoas que duvidam realmente daquilo que Deus tem para sua vida. Né? Às vezes você é promovido ou você ganha alguma coisa, aí a pessoa vira e fala assim: ah, mas isso aí não era nem tão bom. Ah, mas essa promoção aí nem vai aumentar o teu salário. Tipo assim, não vai durar muito tempo, não. Né? Aquela pessoa, você está alegre, você vem comemorar, né, algo com aquela pessoa e aquela pessoa não comemora com você. Pessoas que não celebram as nossas vitórias, pessoas que não se alegram conosco, não são pessoas para continuar do nosso lado. Cai fora, né, pastor? Cai fora. Cai fora enquanto é tempo. Tem coisa, minha irmã, que é laço. Então, chuta que é laço, minha irmã. Chuta. Chuta que é laço. Né? Essas pessoas não vão se alegrar com você jamais. Jamais. E Deus, ele prepara, né, as pessoas certas para estar ao nosso lado, né? A gente não precisa dessas outras pessoas que só trazem essas amarguras para a vida da gente, porque isso nada mais é do que amargura. A gente vai viver uma pessoa sempre amargurada no lado de pessoas desse jeito. Né? Viver do lado de pessoas desanimadas, sabe? Aquelas pessoas que tudo ela vê dificuldade, tem aquela visão pessimista. Minha irmã, se você andar com esse tipo de gente, você nunca vai viver o melhor, que a Vivi falou, né? Do leite e mel, que é a nossa língua, a nossa palavra. Você imagina você viver do lado de uma pessoa que ela só profere palavras de derrota. Nossa, misericórdia. Isso rouba o ânimo de qualquer um. E você não vai viver o que Deus tem para você. E às vezes a gente levanta com tanta expectativa boa, né? Da parte do Senhor, né? A gente já começa o dia com um devocional maravilhoso, já começa o dia em oração. Aí quando você tem a expectativa daquele dia que vai ser uma bênção, aí chega perto de uma pessoa dessa, basta uma palavra para acabar com o seu dia. É bem isso. Tem pessoas que são tóxicas por natureza. Tem pessoas que são amarguradas por natureza. Entenda, as pessoas oferecem aquilo que elas têm. Né? É como a própria Bíblia diz, né, Vivi? Não pode uma fonte jorrar dois tipos de água. Ela não pode jorrar água doce e água salgada. Ou é água doce ou é água salgada. Não tem como. Então, tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida. Né? E às vezes ela até te rejeitou. E Deus vai tirar porque Deus viu que essa pessoa estava falando muitas vezes pelas tuas costas. E é em Deus que você tem que se apoiar. É em Deus que você tem que colocar sua fé, sua esperança. Né? E eu vejo aqui que as pessoas muitas vezes estão presas nessa rejeição e não conseguem avançar. Não conseguem avançar muitas vezes pela falta de perdão. Libera a pessoa. Não é porque alguém te rejeitou que ela também é a pior pessoa do mundo. Né? Para de ficar buscando, né, culpados. Aí entra naquela questão da vitimização, né? Conta para um, ai, fulano fez isso, fez aquilo outro comigo. Ai, pobrezinha de mim, coitadinha de mim. Entra no ponto da vitimização, você não é vítima.
Se diminuindo. Né? Quanto mais você fica contando para um, fica contando para outro, o que aconteceu, o que você passou, minha irmã, essa ferida nunca vai sarar. Nunca vai sarar, porque toda vez que a ferida estiver sarando e você contar para alguém, é como se você enfiasse o dedo lá na ferida e ela voltasse a sangrar de novo. Esquece. Libera quem você tiver que liberar. Né? A falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Quem vai morrer é você. Já é comprovado cientificamente que a falta de perdão, ela mata, ela traz doenças. Muitos casos de câncer estão ligados à falta de perdão. Né? Aí, a Ana vai falar sobre isso no devocional dela. Mas às vezes muito mais difícil do que perdoar alguém é se perdoar. Às vezes tem pessoas que estão escravizadas na condenação. Se condenando por coisas, por escolhas que elas fizeram lá atrás, arrastando isso a sua vida inteira, presa lá nesse passado, porque cometeu um erro, porque cometeu uma falha, acha que não merece o perdão. Minha irmã, o princípio da cruz é o perdão. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Não há pecado algum que Deus não perdoe. Deus perdoa os nossos pecados. Por pior que possa ter sido o que você fez, né? Eu tenho certeza que se você está carregando, né, essa dor, é porque você se arrepende profundamente. E é isso que é necessário. Só isso. Arrependimento. Quando há arrependimento sincero, Deus perdoa. Só que você precisa se perdoar. Você precisa. Eu vejo assim que o perdão a gente tem que ser inteligente, né? E entender que nós temos que perdoar. Não é simplesmente uma escolha, né? Tem que perdoar e pronto. Como dizem por aí, simples assim. Perdoa, minhas queridas. Ah, mas ainda no meu coração. Não tem problema se no seu coração ainda o perdão não foi totalmente liberado, né? Nós aprendemos há uns tempos atrás que é como um antibiótico, né, pastora? Você vai tomando esse antibiótico, você vai tomando esse remédio e com o passar dos dias, com o passar dos tempos, ele vai fazendo efeito, né? Entendam, o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu escolho perdoar. O perdão não é um benefício para o outro. O perdão é benefício para nós mesmos. Você não vai perdoar por causa do outro, você vai perdoar por causa de você mesmo. É você que precisa liberar esse perdão, né? E você tem que entender o quê? Libera o perdão, libera a pessoa, porque enquanto você não liberar ela, você vai estar cada vez mais atrelada a essa pessoa. A sua vida não anda, a vida da pessoa não anda, porque vocês estão presos nessa teia da falta de perdão. E se você também não se perdoa, a sua vida não flui, a sua vida não segue, porque você está presa a isso. E Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas tremendas para a sua vida. Então, se perdoe. E entenda uma verdade. Se o próprio Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Você é melhor do que Deus? Você é melhor do que Deus? Deus já te perdoou, então receba esse perdão, né? Aí a gente entra na questão do não merecimento. Nós vivemos a graça. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Nós não merecemos mesmo. Mas o Senhor escolheu nos dar. Isso é a graça, o favor imerecido. Né? Eu sou filha, você é filha. Então o nosso Pai, Ele sempre vai querer nos dar o melhor. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, é sobre Ele. É sobre a natureza dele, é sobre quem Ele é. E Ele é um Pai amoroso, né, ele fala assim, vós que sois maus, se um filho pedir pão, vocês não dão pedra. Pode uma mãe se esquecer do seu filho no ventre? Todavia eu não me esquecerei de vós. Que lindo, né? Que lindo. Que amor é esse?
Que amor tão profundo é esse de Deus por mim e por você? Minha irmã, Deus quer te dar o melhor. Então desfruta, como a Vivi falou, né, Vivi? Da mesa. Você está sentado na mesa com seu pai. Então, se você quiser pegar o bolo, ninguém nem cortou aquele bolo lindo, 2 andares, perfeito. E você quer comer aquele bolo, vai lá e parte. Ah, eu já meto a faca no bolo assim, ó, já vou comer tudo. Né? Então, sente, desfrute, receba. Deus te ama. Deus te ama. E Ele tem o melhor para você. Então, não viva aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Né? Às vezes você tá aí, não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Tem pessoas que, né, Deus dá, ela chuta a bênção. E eu cada dia mais eu tenho buscado, Vivi, entender quando a Bíblia diz, né, que as bênçãos correriam atrás de nós e nos alcançariam. Eu confesso que quando eu olho para esse versículo, minha cabeça dá um chute. Eu falo, caramba, a gente quer tantas bênçãos. E como assim? Somos nós que corremos dela. Somos nós que corremos. E mas é você que está correndo da bênção que você tanto quer. É coisa louca isso, né? É muito louco a isso. Tem que correr atrás da gente. Isso significa que nós estamos logo delas. Fugindo dela. Então, como você abre mão das bênçãos? Pelo não merecimento. Deus quer te dar e você está fugindo. Deus quer te abençoar e você está correndo. Né? Você vira e fala, não, muito obrigada, não quero. Né? Eu ouvi uma expressão essa semana passada que eu dei risada. A moça virou para mim e falou assim, mas tadinho, Deus é tão ocupado. Será que ele vai ter tempo de olhar para mim? Querida, Deus é um pai que olha para cada uma de nós como únicas, como especial. Entenda uma coisa, a sua dor é importante para Deus. A sua necessidade é importantíssima para Deus. Lá no Sermão da Montanha, o que Jesus falou? Né? Os lírios do campo, né? Nem Salomão se vestiram com a glória, né? Com a beleza dos lírios do campo. E elas são ervas que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo. Né? Como eu não vou me importar com vocês? Jesus fala no Sermão da Montanha, como? Deus não vai se preocupar com isso. Então entenda, você é merecedora, porque você tem um pai que te ama, e ele tem prazer em te amar, em te dar, em fazer por você tudo. E Deus, ele é detalhista. Detalhista. Ele se importa com coisas que a gente nem imagina e ele se importa. Muitas das vezes você pode achar assim, não, mas isso é tão pequeno, né? Isso é tão pouco para Deus se preocupar com isso. Mas não. Deus, ele é um pai tão assim especial, né? É o nosso pai, porque eu penso assim, quando a gente fala, quando eu vou falar do meu pai, eu encho a boca para falar do meu pai. Então, quando eu vou falar de Deus, eu tenho que encher a boca para falar do meu Deus, do meu pai, porque ele tem cuidado, ele tem zelado, né? Ele tem dado privilégio para mim e para você. Olha que Deus lindo, que Deus criativo, né? Se a gente for olhar para a criação do mundo, quantas cores, quantas texturas, né? Quanta beleza, né? A gente pode buscar, o homem pode fazer muitas coisas bonitas, mas nunca vai chegar aos pés da criação de Deus, a natureza. Né? Não tem nada mais belo do que a natureza, não tem nada mais perfeito do que a natureza. Né? O homem até tenta imitar. E esse Deus é um Deus de, como a Vivi falou, um Deus de grandes detalhes. Ele se importa com as coisas mínimas da nossa vida. E entenda, você é única. Você é única. Deus só fez você. Né? Como às vezes a pessoa usa a expressão, né? Deus fez e jogou a forma fora. Por quê? Porque aí a gente olha naquela questão, né? Da cobrança excessiva. De ficar se cobrando, querendo um perfeccionismo. Irmã, você não é perfeita. Você é criatura, criação de Deus. Mas eu e você não somos perfeitas. Né? E às vezes a gente fica se comparando.
Né? A Juliana vai falar, ficou lindo o devocional dela sobre isso. E ela vai falar justamente sobre esse assunto da gente ficar se comparando, né? Se compara com um, se compara com o outro, né? E a gente olha para aquele ditado, né? Que a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? Querida, você não sabe o que aquela pessoa passa. Às vezes a gente olha a vida do outro, olha a vida de um artista, olha a vida de uma modelo linda, perfeita, né? E a gente às vezes quer se comparar com a pessoa, mas só Deus sabe como está o íntimo, como é a vida dela no dia a dia. Quais são as lutas, porque, irmã, pode ser cravejada de ouro, pode ser linda do fiozinho da cabeça até a ponta do pé, tem problema. Todos nós temos, né? Todo mundo tem. Tem as suas lutas, seus conflitos. Então não se compare. Entenda que você é como Deus quer que você seja. Você já é perfeita aos olhos do Pai. Deus olha para você e vê em você a perfeição. Porque tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz. Pode ser até uma pessoa com defeitos físicos. Pode ser até uma pessoa, como diz, deficiente. Para Deus é perfeita. Porque Deus ama. Deus ama. Então entenda, rompa com os ciclos viciosos da sua vida. Para de ficar presa ao passado. Para de ficar presa às dores, às mágoas, os ressentimentos. Pare. Se ame. Né, Vivi? Se ame. Né? Quando Deus fala, né? Que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se você não se amar, você não é capaz de amar ninguém. Não. Né? Você tem que amar a Deus acima de tudo, porque é Deus que vai colocar em mim você o perfeito amor e se amar para que você possa amar o outro. Né? Quem está mais próximo de mim sou eu mesmo. Então, se eu não me amar, não vou amar ninguém. Se aceite como você é. Né? A coragem de ser imperfeito. Você é imperfeito, mas para Deus você é perfeita. Você pode ser imperfeita aos seus próprios olhos. Tem tanta gente se olhando com a visão deturpada. Peça para Deus clarear a sua visão, para que você se veja realmente como Deus te vê. Né? Tenha a sua mente, os seus sentimentos transformados. Tenha a mente de Cristo. Uma mente limpa. Né? Que Deus seja a fonte das suas necessidades. Deixa Deus suprir as suas carências. Não coloque, não deposite nas pessoas algo que elas não podem te dar. Deus sim pode te dar tudo que você precisa. Né? Faça boas conexões. Rompa com as relações tóxicas que têm te destruído. Né? Receba a sua identidade de filha. Livre-se dos lixos. Joga o lixo fora, irmã. Lixo é no lixo. Tira a roupa velha, a roupa de serva, a roupa rasgada, né? Se livre das mentiras, deixa a verdade de Deus entrar em você. Viva a vida como a única chance de você ser feliz. Viva, guarde isso em teu coração. Não aceite menos do que uma vida abundante. Acredite, você pode, você é capaz. Você merece. Nós temos que viver uma vida leve, né? Eu penso assim, que eu tenho que viver uma vida leve, sem me cobrar e sem deixar os outros me cobrarem. Com certeza. Vivi é perita nisso. Vivi é uma menina que procura viver uma vida leve. Não é aquele negócio deixa a vida me levar, não. Eu levo a vida. Ela não vai me levar, não. Você é o comandante. Eu tenho controle você da minha vida. Você tem o controle da sua vida. E Deus tem o controle sobre mim. Então, como a pastora disse, se ame, viva a sua vida, seja leve, que quando você é leve para você, você é leve para os outros. Né, pastora? Porque quando você se ama, você não vai ter dificuldade de amar os outros. Quando você vê a vida numa perspectiva, né? A Bíblia fala assim, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou seja, a maneira como você vê a vida, a maneira como você encara as coisas, a maneira como você reage diante das lutas, diante das adversidades, diante das afrontas, da rejeição, dos problemas. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom, ou seja, toda a sua vida será boa. Tá acabando aí já? Tá acabando, Fran. Vou contar um segredinho então, meu, para vocês. Eu uso 2 botãozinhos.
o on e o off. Eu ligo a hora que eu quero e desligo a hora que eu quero. Se tá bom, on. Se não tá, off. Acabou. Seja seletiva, né? Isso é ser seletiva, é realmente peneirar o que é bom fica, o que não for bom, joga fora. Isso seja coisas, sejam pessoas, né? Então, não deixe coisas, pessoas destruir o que você tem de mais precioso, que é a sua identidade de filha. Não permita, né? Viva uma vida leve, uma vida abundante, porque é isso que Deus tem para você. Se livre hoje das mentiras, do engano, daquilo que realmente tem roubado você, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você que esteve aí acompanhando a nossa live, né? Eu não tenho aqui, o celular fica virado de costa para nós, não consigo ver quem está assistindo, quem não está assistindo, mas ó, um beijo grande, grande para você. Guarde esses princípios no seu coração. Guarde essas verdades dentro de você. E você vai ter uma vida muito mais leve. Uma vida realmente segundo aquilo que Deus tem para mim e para você. O Senhor te ama. Ele te ama. Você é única. Você é especial. Você é filha. Você é amada. Você é preciosa, né? Semana que vem nós temos aí a nossa live, vai estar bem bacana. Siga a nossa página, acompanhe os nossos devocionais. Essa semana os devocionais estão bombando, estão muito bacanas, né? Não deixe de assistir todo dia. Eu creio que Deus vai falar algo lindo com você. Deus abençoe. Um beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor. Beijo.